Agora sim. Saúde os irmãos da igreja com a paz do Senhor, amém? Boa noite, irmãos. Primeiramente, agradecer essa oportunidade. Eu confesso que dá um nervosismo, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu vim aguardando uma oportunidade de poder falar do Senhor, de poder falar da palavra dEle. E eis-me aqui, né? Então, primeiramente, gostaria de estar orando, né? Para entregar essa palavra para Deus. Então, feche seus olhos. Santo Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Te agradeço, Senhor, por essas pessoas que estão aqui, Pai, teu povo, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, me usar, que o Senhor possa, Senhor, usar a minha vida, que eu possa falar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor espera, Deus. Ô Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão assistindo aí na live, as pessoas que não puderam vir também, que o Senhor possa guardar, o Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, usa aqui o teu vaso, Pai. É pequeno, Senhor, mas é seu. E que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, me usar essa noite e sempre, que eu possa poder falar para sempre da tua palavra, Senhor, e todos aqui possam sair cheios da sua palavra e possam sair com a mensagem que o Senhor espera, que o Senhor entregou para mim. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 7. Capítulo 7. A história de Gideão e os 300. Essa história fala muito comigo. E estava em casa pensando, né, o que eu poderia estar falando hoje aqui, nessa oportunidade, mas me veio aqui essa palavra. Amém? Então, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se, e apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo, faz-os descer às águas, e ali os provarei. E será que daquele que te disser: Este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser: Este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Amém? Até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra fala muito forte, a história de Gideão, a história do povo de Israel que estava sendo oprimido, que estava sendo, eles plantavam e os midianitas, os amalequitas, eles vinham que tomavam aquilo que Israel plantava. Então, o povo estava sofrendo, porque o povo fez um mal ao Senhor e estava sofrendo. E aqui, eu adiantei um pouco a história de Gideão, porque o que me chamou a atenção aqui, irmãos, é no capítulo 7, versículo 3,
que o Senhor, Ele diz para quem estiver com medo, e quem for medroso e tímido, volte e retire-se. Então eu fiquei meditando nesse versículo, eu falei, nossa, como assim, né? Quem estiver com medo, vai embora. Mais ou menos isso. Então, eu fico pensando assim, né? O Senhor poderia ter falado para eles assim, não temas, né? Eu sou contigo, vão que eu estarei convosco. Só que não. Só que Ele falou o contrário, Ele falou, quem estiver com medo, vai embora. Então, aqui, irmãos, nessa palavra, eu entendi que essas pessoas que estavam medrosas, eles simplesmente desistiram. Porque quantas vezes na nossa vida, todo mundo sente medo, é normal. Gideão aqui também sentiu medo, mas ele sabia que Deus era com ele. Então, o Senhor falou aqui, quem estiver tremendo de medo e for medroso, volte para casa. Então, quantas coisas a gente deixa de conquistar na nossa vida, quantas coisas a gente deixa para lá, para o esquecimento, por conta do medo, né? Por conta daquilo que nos trava. Eu costumo conversar com a Rayane e falar, nossa, o medo ele paralisa a gente. O medo ele nos trava de uma forma que, não sei. Eu, por exemplo, eu tenho um medo de altura. Então, se alguém me convidar para pular de paraquedas, esquece. Assim, eu não sei, eu olho assim aqueles vídeos, né, o pessoal pulando naquela altura, eu falei, meu Deus, a não ser que alguém me empurre, né? Aí sim, aí eu consigo ir. Mas por mim mesmo, é uma coisa que me paralisa. Então essa noite, irmãos, eu quero que você reflita na sua vida, o que está te paralisando para que você possa seguir em frente. Porque o Senhor diz aqui, quem for medroso, quem não tiver coragem, né, quem tiver com medo, vai embora. Então, quando você vai embora, você está desistindo. Porque aqui na palavra, o exército de Gideão, eram mais de 30 mil homens. E simplesmente, depois que o Senhor disse isso, 22 mil pessoas foram embora. 22 mil pessoas desistiram da honra. Então, o Senhor ainda depois falou, ainda é muito o povo que tem contigo. Ficaram 10 mil pessoas. E o Senhor falou, não, ainda tem muita gente. Aí você pode imaginar, pô Deus, mas como assim? Eu vou enfrentar um exército gigante, eu vou só com 10 mil homens. Aí o Senhor falou, não, ainda é muito povo. Aí o Senhor pediu para eles irem beber água e iam escolher quem pegasse a água com a mão, tomasse igual um cachorro, né? E outros que se ajoelhassem. E desse montante aí ficaram 300 homens. Então, aqui eu entendo que o Senhor, não importa a quantidade, o Senhor, Ele quer pessoas com propósito, pessoas que estejam ali com coragem, pessoas de propósito, pessoas que não tenham medo do inimigo. A gente hoje não vai para a guerra, irmão, mas assim como o pastor Joca falou no domingo passado, a gente tem muitas batalhas, né, durante o nosso dia, e muitos inimigos, muitos amalequitas, né, midianitas, vêm querer nos oprimir, vêm querer nos... enfim, vem querer tirar aquilo que a gente tem. Então, que hoje você possa saber que o Senhor quer que você seja corajoso. Então, assim como diz lá em Josué 1:9, né, que o Senhor fala, seja forte e corajoso, eu, Senhor teu Deus, estarei contigo. Então você pensa, pô, Josué, ali, ele saiu, Moisés morreu, ele assumiu o trabalho de levar o povo à terra prometida. Ele sentiu medo, assim como Moisés também, quando o Senhor apareceu para ele na sarça, ele sentiu medo, ele falou, Senhor, o Senhor falou, sim, você vai até o faraó e vai libertar o meu povo. Aí Moisés falou, não, mas eu não sei nem falar, eu tenho problema, eu não consigo falar, eu tenho medo. Aí o Senhor falou, não, vai que eu estarei contigo. E ele foi, irmãos. E chegando ali na beira do Mar Vermelho, também ele ficou o povo ali com medo, o faraó vindo atrás, eles não sabiam o que fazer, aquele mar ali na frente, aí o Senhor, e Moisés perguntou para o Senhor, o que a gente faz agora? O Senhor falou, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Então ali Moisés estendeu o cajado e abriu-se o mar, irmãos. Então ali foi um ato de coragem, foi ali um ato que Moisés
teve ali que abriu o Mar Vermelho. O Senhor poderia simplesmente abrir ali por Ele mesmo, mas o Senhor pediu para ele, estende o seu cajado. Estende o cajado e o povo passou ali tranquilo, pelo meio do mar. Então são coisas, irmão, que a gente pensa que é só Deus, porque o exército, como é que pode 300 homens vencer um exército, né? E se você for ler aqui, eles simplesmente venceram o exército. Eu vou ler aqui, coloca aí Juízes 7, 22. Diz assim: tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então, apenas ali com trombetas, umas coisas loucas, né, irmão? Você fica pensando, como que pode apenas tocar as trombetas e o exército ali se confundiu num ato ali que eles ficaram confundidos e acabaram atacando um ao outro, assim também como foi com Josué, que derrubou as muralhas apenas, o povo dando 7 voltas. Aí você vai, pô, como assim? E Josué não questionou ali Deus. O Senhor falou, ó, você vai com o povo, vai dar 7 voltas em volta da muralha, e no último dia você vai gritar, todo o povo vai gritar e as muralhas vão cair. Aleluia. Então, eu fico pensando que quando as coisas parecem muito difíceis para nós, né? Muito difícil, você, pô, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar essa situação, esse meu medo? Mas você tem que saber que depois do medo, aquilo que te impede, que te paralisa, é aquilo que você vai receber a honra, vamos dizer assim. Aquilo que vale muito a pena. Então, um exemplo, quando eu me casei, antes de eu me casar, eu me atentei às condições, eu não tinha condições, não eram condições ideais para uma pessoa se casar. Uma pessoa vai se casar, eles planejam, né? Eles programam tudo certinho, eles juntam dinheiro, compram a casa e tal. Mas ali foi um ato assim, foi essa palavra aqui de Gideão que me fez tomar essa coragem de finalmente dar esse passo, né? Dar esse passo, porque ele falou, Senhor, quem tiver com medo pode ir embora. Eu falei, não, eu não posso ser medroso, eu não posso ir embora, eu não posso desistir. Muitas coisas da minha vida eu já desisti, muitas coisas eu deixei para trás, mas muito porque eu não conhecia a palavra e muito porque eu não sabia o tamanho do meu Deus. Eu não sabia o tamanho de Deus que eu sirvo. Assim como foi com Davi também, porque ali naquele momento Davi estava ali, o exército de Israel estava de frente com o gigante, e ali eles ficaram 40 dias ali parados, paralisados. Imagina, ninguém teve coragem de ir lá. Até que apareceu, do nada, Davi foi lá levar uma comida lá para os irmãos, e ele ficou sabendo. E nisso que ele ficou sabendo, ele falou, não, peraí, quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus de Israel? Então, é muito, sabe, irmãos, eu não sei nem explicar essas coisas, que o Davi lutou com o gigante, ele não tinha força, ele era pequeno, ele não era o padrão que, né, um soldado, ele recusou a armadura. Ele simplesmente confiou em Deus. Então, ele não podia ter força, ele não podia ter armas, ele tinha umas pedras. Ele tacou lá a pedra no gigante e derrubou ele. Então, irmãos, que você creia que Deus é contigo. Que você saiba que hoje o Senhor está mandando. Se você está com algum medo, se você está com alguma coisa que te impede de seguir adiante, que você caia por terra isso agora. Amém? E que você creia que... Aí você fala, pô, mas tá bom, Renato, eu tenho um medo e tal, mas uma palavra, coloca aí 1 João 4, 22, eu acho. Deixa eu ver. Para você saber, quando o momento que você se sentir com medo, né? Porque é normal, né, irmãos? Isso acontece, nós somos seres humanos. João 4, 22. Não. 4, 18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Amém? Então eu costumo, na versão que eu li, diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então... Você fala, pô, Renato,
estou meio com medo, eu não sei como é que vai ser e tal. Mas que você saiba, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é o verdadeiro amor? É Jesus. Porque Jesus, várias vezes na passagem dele aqui na terra, ele falava para os discípulos, né? Não temas, eu estou contigo. Porque, ó geração incrédula, né? Até quando estarei convosco? E quando ele vem lá, caminhando sobre as águas, ele pega e Pedro vem caminhando com ele, mas em algum momento ele sentiu medo, ele caiu. E Jesus pegou ele pela mão e ele levantou. Então, você saiba que o verdadeiro amor, aquele que nunca te abandona, aquele que está contigo, aquele que te criou, né? Como diz lá em Jeremias assim, antes do teu ventre, eu já sabia que você ia ser um profeta, né? Aí Jeremias fala, mas Senhor, mas eu sou criança. Mas o Senhor fala, não temas, eu estou contigo. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Então, nisso ele creu e ele foi, irmãos. Então, essa palavra que eu quero trazer, foi o versículo da semana, né? Esse do verdadeiro amor, né? Lança fora todo medo. E uma vez que o Léo mandou a mesa lá no nosso grupo do WhatsApp, eu fiquei pensando sobre isso, sobre o verdadeiro amor, né? Sobre que onde não há temor, né? Porque o temor não tem consigo a pena, o que teme não é perfeito em amor. Então, hoje a palavra não é simplesmente que você seja forte e corajoso, mas que você não tenha medo, que a partir do momento que você não ter medo, que você saber que Deus é contigo, que você possa enfrentar aí qualquer dificuldade que você esteja passando, qualquer situação da sua vida, irmãos. Porque muitas pessoas falam, mas como que ele vai fazer agora? Como que ele vai derrotar um exército com 300 homens? Isso é absurdo. Como que ele vai derrotar um gigante? Como ele é um menino? Como que ele vai abrir um mar? Irmãos, nós não temos essa resposta. Nós não sabemos, mas nós temos que crer. Nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E no sábado, nós vamos ter um culto que chama Milagres. E esse tema chama muito a minha atenção. Eu estou orando bastante por esse culto. E que nós possamos entender que antes do milagre, né, tudo vem de Deus, tudo vem de Jesus, né? Elias ali com os profetas de Baal, ele estava ali sozinho, mas contra 400 profetas. Só que ele sabia que ele estava ali, só ele, mas ele estava com Deus. Então, se você estiver sozinho, uma situação complicada, difícil, se ninguém na sua casa acredita, se ninguém acredita em você, mas que você saiba que Deus é contigo, que você possa, assim como o Elias orou e ali caiu fogo do céu. E ali os profetas ali creram, todo mundo disse, só o Senhor é Deus. Então, irmãos, assim como várias situações na Bíblia, nós possamos falar aqui hoje, posso falar o dia inteiro, aqui a noite inteira, sobre várias coisas que Deus agiu. Mas o que Ele quer de nós mesmo é que nós possamos dar o passo. Que nós não desistimos, né? Aqui como o povo desistiu e foi embora. E ficaram aí os 300 homens. Esses 300 homens, eles são os homens que receberam a honra. Aqueles que creram em Deus. Não aqueles que desistiram. Porque quando você desiste, já era, irmãos. Muitas coisas você hoje, talvez daqui 20, 30 anos, né? Quando você estiver mais velho, você vai pensar, nossa, hein? Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Eu poderia ter feito isso aqui e tal. E você não fez, porque você teve medo. Então, irmãos, que o medo não te paralise. E que se você se sentir aflito, né? Que você possa orar. Que você possa vir a clamar a Deus, né? Assim como muitas situações da Bíblia, as pessoas oraram, clamaram e o Senhor as atendeu, né? E nós cremos nesse poder da oração, irmãos. Nós cremos no nosso Deus de milagres. Então, queria deixar aqui hoje essa palavra, que você possa sair e saber que as coisas que você sente medo, que você entregue a Deus. E que você não desista, que você siga em frente. E que você saiba que o Senhor é poderoso. Amém? Vou fazer uma oração aqui, para entregar essa palavra. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa palavra, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, livrá-los
do medo, Pai, do sentimento do medo, Pai. Nós sabemos que o medo, Pai, não faz parte daquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Que o Senhor nos deu o espírito de coragem, Senhor, que o seu espírito de ousadia, não espírito de medo, de temor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos guie, nos direcione, esteja presente conosco, assim como nós também, Senhor, vamos te buscar, Tio, nós vamos clamar e que o Senhor possa, Senhor, nos direcionar para criar a coragem, Senhor, para criar aquilo que nos dá medo, aquilo, situação, pessoas que nos afrontam, Pai, que o Senhor possa estar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.